Esse segundo programa, a gente já vai apresentar aqui quem está junto conosco, mas nós temos mais parceiros fundamentais aqui que aderiram à nossa rede de defesa da vida, em especial o DCM, o 247, também estão reproduzindo esse nosso programa, e saudar muito as nossas convidadas aqui. Quero agradecer muito porque nós vamos falar um pouco sobre o impacto da Covid na maioria da população brasileira, que são as mulheres, né? E como sempre dizia a presidenta Dilma, que também está compartilhando, a presidenta Dilma falava: as mulheres são maioria do povo brasileiro e mães da minoria, tá certo? Então, a presidenta Dilma foi nossa primeira presidenta mulher. Estou aqui, primeiro, com a grande colega, inclusive, do governo Dilma, foi ministra da presidenta Dilma, fomos ministros juntos, a deputada federal Maria do Rosário, grande lutadora dos direitos humanos, da educação, do direito das mulheres, e uma das poucas pessoas que conseguiram processar e ganhar na justiça do Bolsonaro. Bom dia, Maria! Bom dia, Padilha. É uma honra muito grande para mim estar aqui contigo, com a Natalina, e poder defender a vida. Gostei muito dessa chamada desse programa, né, que tu lideras, porque tu és uma pessoa em defesa da vida sempre, viu? Então, minha admiração, respeito, carinho, e obrigada por incluir, não poderia ser diferente, a gente como mulheres também, pensando sobre a nossa vida, né, Natalina? Nosso direito à vida, né? O direito à vida também das mulheres. Muito obrigada, Padilha, pelo convite. Eu que agradeço, Maria do Rosário, você é nossa grande deputada federal, está partilhando essa rede em defesa da vida desde o começo e hoje está abrilhantando junto com a outra grande companheira, a companheira Natalina, secretária de Políticas de Igualdade Racial da CUT Nacional, grande companheira. Fala aí, Natalina, agradecer você estar aqui junto conosco. Bom, primeiro eu que quero agradecer, tá, podendo dividir esse espaço com você e com a Maria do Rosário, que eu sigo pelas redes sociais, que eu admiro absurdamente, acompanho e apoio. Então, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema muito caro para mim, para nós, de um modo geral, mas principalmente para mim, que sou uma mulher negra num país cujo racismo estrutura todas as relações, inclusive com um projeto genocida em andamento aí para a população em geral e principalmente para a população negra. Então, é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês dois, grandes lutadores aí nesse cenário atual. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, Natalina? Aqui, então, o nosso segundo Rede em Defesa da Vida. Quero agradecer muito todo mundo que está compartilhando. Quem quiser reproduzir, pode reproduzir. Isso aqui está no Facebook, está na TV PT, que é o canal do YouTube da TV PT. Está no YouTube de todo mundo aqui. O pessoal vai poder reproduzir em outros horários. A Natalina já mandou até para a CUT Nacional, pessoal. Então, quero agradecer muito a CUT Nacional que está reproduzindo. Agradecer mais uma vez ao DCM, o portal DCM, o 247, que estão reproduzindo. E eu queria ler aqui, antes de a gente começar o bate-bola com as nossas companheiras, a carta que o presidente Lula fez no sábado. O presidente Lula publicou essa carta: 100 mil vidas. Em 144 dias, o coronavírus levou embora precocemente 100 mil pais, mães, filhos, irmãos, avós. Eram amigos, conhecidos, eram trabalhadores que se viram obrigados a deixar seus lares e lutar pelo pão de cada dia. Eram médicos, enfermeiros, agentes de saúde, motoristas de ambulância, agentes de segurança, homens e mulheres que dedicaram a própria vida a salvar a de seus companheiros. Eram parte do povo brasileiro. Uma doença que paralisou o mundo, mas que no Brasil foi desprezada por quem mais deveria cuidar do povo. Pela arrogância e prepotência de um presidente que um dia escolheu chamar esse vírus cruel de gripezinha, desafiando a ciência, a lógica e até a morte, que carregará na alma a responsabilidade por milhares de vidas. Se o coronavírus revelou e resgatou a empatia do brasileiro de se solidarizar, ele também mostrou um lado cruel do egoísmo e uma dose de desprezo pela vida dos nossos mais velhos e mais vulneráveis, que hoje sofrem com medo e isolamento forçado, abandonados à própria sorte pela desorientação do presidente da República. Nesta data trágica em que completamos 100 mil vidas perdidas, em um país com quase 3 milhões de infectados, me pergunto,
a quantas mortes estamos dispostos a chegar. Peço ao povo brasileiro, do fundo do coração, que se cuidem. Lembre-se que a vida é o dom mais precioso do ser humano. Usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações desnecessárias, ajudem aqueles que mais precisam. Cuidem dos seus. Deixo meu abraço fraterno a todos que perderam alguém que amavam para o coronavírus. E nesse dia de saudade, que honremos a vida daqueles que se foram promovendo a consciência. A solidariedade se faz obrigatória para sairmos dessa crise. Um abraço do presidente Lula. Acho que todo mundo se sentiu abraçado por essa carta do presidente Lula. E eu tenho a honra aqui de estar com duas grandes mulheres para a gente conversar um pouco sobre o impacto dessa pandemia e das políticas do Bolsonaro sobre a maioria da população brasileira que é formada de mulheres. Então, a Natalina e Maria do Rosário, eu quero começar trazendo aqui um estudo, na verdade são dois estudos que mostram um número que para mim é muito impressionante. Primeiro, um estudo que traz o dado que de cada 10 gestantes que morreram por Covid-19 no mundo, 8 morreram aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é responsável por cerca de 80% dos óbitos de gestantes no mundo inteiro. E a gente fez, inclusive, um debate sobre isso essa semana que passou na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Foi feita uma sessão sobre isso. E nessa sessão, uma professora da Federal de Santa Catarina apresentou um outro dado que mostra, levantando aí as gestantes que morreram no nosso país, no estudo que ela fez, mostra que o risco de uma gestante negra morrer é 2 vezes maior do que uma gestante branca. Então, queria ver um pouco primeiro da Natalina e também da Maria do Rosário, qual que é a avaliação que vocês fazem do impacto da Covid-19 no tema das mulheres, né, em todo o debate sobre gênero e no debate racial, que, como disse a Natalina, é estrutural no nosso país e que a gente ainda convive com racismo institucional no SUS. A Natalina. Tá ligado. Bom, tá me ouvindo direito? Porque eu estava com um probleminha no microfone, mas tá ok, né? Então tá bom. Assim, eu diria que seria um prazer estar falando com você aqui, mas não é um assunto prazeroso esse, é um assunto extremamente dolorido para grande parte da população brasileira. Eu creio que hoje mais da metade das famílias brasileiras teve alguém na sua família que de alguma forma ou foi infectado ou conhece alguém que perdeu a vida, enfim. E a gente tem o prognóstico aí, a gente estava conversando um pouquinho antes, de chegar a cerca de 200 mil mortes. São 200 mil vidas. E o presidente Lula, nessa carta que ele publicou nesse final de semana, ele deixa muito explicitado isso, o quanto nós que assistimos a essa situação, de alguma forma isso nos coloca também com a dor destas pessoas, de todas essas pessoas. Eu tive uma tia que foi contaminada, mas que, graças a Deus, fez um tratamento, não precisou ser internada, nem nada, então ela conseguiu passar por isso, mas foi um momento muito difícil para toda a família, o medo, a apreensão, porque tudo isso, Padilha, gera na gente, na maioria dessas mulheres, a gente está discutindo sobre as mulheres grávidas, a primeira pergunta tua, imagina a incerteza, a insegurança e o medo. Você tem que lidar com, você está num momento da sua vida que deveria ser um momento de muita alegria, porque o momento da gestação, para as mulheres de um modo geral, é um momento de muitas de realização ou muitas de felicidade, enfim, aquelas mulheres que estão nesse momento de gestação e que estão enfrentando essa conjuntura. Então, para além da situação do enfrentamento da questão da saúde, você tem também, nesse momento, quer dizer, a saúde mental dessas mulheres. Como é que essas mulheres, nesse momento, estão enfrentando isso? E este dado deixa muito mais apreensiva essas mulheres. Em especial as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres periféricas, que são aquelas que estão em maior vulnerabilidade, como você bem falou aqui anteriormente, principalmente porque o SUS
independente de qualquer outra coisa, o SUS também é uma instituição pública e, como tal, também reproduz o que a gente chama de racismo institucional, que é orientado, óbvio, e é uma sequela direta do que a gente chama de racismo estrutural. Bom, e aí a gente até estava conversando um pouquinho antes que eu tinha visto a reportagem, mas que não tinha naquele primeiro momento o recorte racial. Aí você me falou um pouco sobre a professora da universidade que disse, olha, dessas mulheres, boa parte delas são negras. E é óbvio que sim, a gente não precisa nem necessariamente fazer um dado. Quando, numa situação, de um modo geral, o SUS, alguns anos atrás, Padilha fez e deputada Maria do Rosário também, não sei se vocês se recordam, mas o SUS fez uma pesquisa sobre a mortalidade das parturientes. E eu me recordo porque eu pesquisei isso, porque eu participei de uma mesa uma vez. Eu me lembro que foi numa comunidade em São Miguel, que a gente estava falando exatamente sobre o enfrentamento do racismo no sistema de saúde no Brasil. E eu me lembro que eu fiz essa pesquisa. E naquele momento, o SUS já havia essa pesquisa de que você tinha um número excedente de mulheres negras que morriam no parto. E na grande maioria morriam em detrimento do racismo, né? E aí até tinha uma pesquisa que dizia o tempo gasto por um médico no atendimento de uma mulher negra e uma mulher não negra. E, pasme, naquele momento era 1 minuto e meio, quer dizer, com 1 minuto e meio você identifica o quê? Quais são os problemas que essa mulher tem? Então, se numa conjuntura não pandêmica a gente já tem um número de óbitos elevado das parturientes negras, numa conjuntura pandêmica em que essa pandemia mais do que nunca evidenciou aí o fosso que é a desigualdade social no Brasil, e uma desigualdade social que ela está relacionada diretamente à desigualdade racial. Boa parte da população negra é pobre, boa parte dos pobres são negros, então é uma realidade que anda de mãos juntas. Portanto, pensar nesta conjuntura e o enfrentamento que essas mulheres estão tendo nos leva à seguinte questão: como os agentes públicos deste país não se comovem? É assustador, porque isso chega a ser, eu não sei, psicopatia, eu não sei o que é isso, sinceramente, não se condói com a dor do outro, com essa população que está enfrentando isso e que está se colocando a risco e que está em risco nesse momento. Então, isso, mais uma vez, nos mostra o que é como é tratada a saúde pública no Brasil, em especial daquelas camadas que mais necessitam, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo, eu quero ouvir também a minha companheira aqui de debate, deputada Maria do Rosário, que eu sei que tem muito a contribuir, e eu sou sindicalista e professora, então imagina, quando a gente começa a falar, não quer parar. Então, por favor, me corte, viu, quando for necessário. Mas eu vou ficar por aqui, porque eu sei que tem mais debate. Tranquila, Natalina. Aqui a gente quer te ouvir também, então estamos felizes de poder te ouvir. Maria, esse é um dado realmente assustador, né? Quando eu vi esse número a primeira vez, 80% das mortes de gestantes no mundo aconteceram no Brasil, né? E é isso que a Natalina falou, quer dizer, quando apareceu esse primeiro dado, mais ou menos isso que a Natalina falou, a gente nem precisava desse estudo, de outros estudos, para ter quase certeza de que a maior parte eram mulheres negras, né? Nós fomos ministros juntos no governo da presidenta Dilma. Você vai lembrar que, por exemplo, o índice de mortalidade materna, se fosse pegar só nas mulheres brancas, a gente teria alcançado as metas do milênio. O grande desafio é em relação às mulheres negras, isso que a Natalina falou, porque combina o racismo estrutural da dificuldade do acesso ao serviço de saúde e o racismo institucional lá dentro do serviço ser pior tratada. Você que foi ministra dos Direitos Humanos, Maria, e das grandes lideranças das mulheres no Congresso, como é que você vê esse número, né? O que você tem ouvido das mulheres, dos movimentos? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho mais ouvido é a dificuldade, neste momento da pandemia, do direito ao acompanhante no momento do pré-parto, do parto, do pós-parto, esse direito não está sendo garantido. Tem até uma justificativa sanitária, que é o risco da infecção, mas acaba não garantindo o direito, nem pensando em estratégias.
Como é que você recebeu esse número, Maria? Padilha, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fui ouvindo a Natalina e percebendo assim o seu olhar também, a Natalina, com muita sensibilidade para a realidade de vida das mulheres e conhecimento e sobre a vida realmente das mulheres negras, ao lembrar que essa não é uma questão nova, é parte de um racismo estrutural e institucional. Padilha, até ao fazer essa referência ao que apresentou a Natalina, eu queria agradecer de público a carta do presidente Lula, porque há momentos na história de um país em que nós precisamos de líderes. Talvez esse seja o momento mais relevante para precisarmos de um líder como ele, que olhe para o seu povo com amorosidade e acolhida. Como disse a Natalina, nós não estamos falando das outras pessoas, nós não estamos falando de uma realidade distante. Cada um e cada uma de nós sabe o que significam essas perdas, mas não há nenhuma dúvida que nós precisamos localizar também essas perdas entre aqueles que estão perdendo tudo ao mesmo tempo. Estão perdendo a vida, estão perdendo a possibilidade de se colocarem dentro da sociedade como cidadãos plenos de direitos. Este governo disse que estava preocupado com a economia. O governo deste senhor é um governo contra a vida em todos os sentidos, inclusive contra a economia, inclusive contra as dimensões econômicas. Ele é contra a vida em si, porque já ultrapassamos 100 mil mortes, mas, ao mesmo tempo, não foram criados nenhuma vaga no mercado de trabalho, nenhuma. E as pessoas têm que saber que isso não é somente pela pandemia. Isso é um projeto econômico. É um projeto econômico de morte e é um projeto político de morte. Então, ao agradecer ao presidente Lula, ao destacar as palavras da Natalina, eu queria dizer o seguinte: nós, as mulheres deste país, o Padilha disse no início, lembrou da presidenta Dilma, somos a metade, ou mais da metade, somos mães, nós somos mais da metade também em meio a este sofrimento, porque nós somos as que ou estão perdendo a vida, porque estão na linha de frente, como trabalhadoras informais, trabalhadoras que, se não estão trabalhando, não há o que levar para casa. Então, as mulheres já eram a maioria no mercado informal, no trabalho doméstico, fora de casa, como no trabalho precário, digamos assim. A reforma trabalhista nos amassou totalmente como trabalhadoras, né, retirando direitos. E essas mulheres são as que estão perdendo também seus esposos, seus companheiros, seus filhos, seus pais que estão cuidando, estão sofrendo tremendamente. E agora, quando tu trazes o tema da violência, é uma violência contra a mulher grávida. A Natalina trouxe exatamente o que é o aspecto de um momento de gravidez. A gravidez, Padilha, sempre é um momento de muita apreensão. Ao mesmo tempo que nós nos sentimos como mulheres felizes diante da gravidez, todas as preocupações estão conosco sobre como será o nascimento, como será o parto, se nós teremos um filho ou uma filha em condições plenas de saúde. Não há uma mulher que, no período da gravidez, não tenha essas dúvidas e não seja acometida pela preocupação e pelo medo. Todas temos. Vocês imaginem agora. E, então, não há uma proteção especial. Não há proteção para nenhum brasileiro ou brasileira e não há uma proteção específica para quem está grávida. A dificuldade do acompanhante no parto, o acompanhante no parto não é só estar não apenas na dimensão psicológica, mas a própria violência obstétrica que a Natalina tratou agora, quando observou a dimensão do racismo presente no não atendimento adequado às mulheres negras, às mulheres indígenas. O acompanhante no parto, seja o companheiro, ou seja a mãe, alguém que alcance a mão para a mulher no momento do parto, é a segurança necessária, inclusive, para acidentes que ocorrem no momento do parto, para o cuidado, para a atenção, que garantem que essa mulher possa sentir-se protegida
no momento em que ela está extremamente vulnerável. Bom, com a Covid, isso está praticamente descartado na cena do parto. Isso já é complexo. Agora, vocês vejam, o pré-natal também está dificultado. Muitas mulheres estão com medo de ir até a unidade de saúde, de seguirem fazendo o pré-natal na rede pública, quando elas precisam fazer o pré-natal, e o número de consultas é determinante para a segurança no momento do parto, mas há o medo de chegar na unidade de saúde, porque há a ideia de que na unidade de saúde, ali também existem as pessoas sendo atendidas pela Covid e pode haver infecção. Então, eu quero referir aqui que o governo não tomou uma medida para prevenir, para atender, e não é uma responsabilidade do sistema de saúde somente. A desconexão entre o sistema de saúde, o sistema de assistência social, neste momento, está sendo gravíssima. O SUS, como ele tinha um tempo maior de funcionamento e uma rede mais consolidada, o SUAS veio depois. Então, o ataque ao SUAS, ao sistema de assistência social, impacta na condição de atendimento também do SUS, sobretudo das mães em condição mais precária. A assistência social e a saúde deveriam estar muito integradas nessa hora, mas não há uma coordenação nacional dessa política nacional. Eu creio, Padilha, que isso é parte, inclusive, do genocídio. Olha, quando a gente começou a falar em genocídio, pessoal, eu concluo dizendo isso, algumas de nós achavam que essa palavra talvez fosse muito dura diante disso. Mas nós temos que falar de genocídio, porque o genocídio é caracterizado justamente por um ataque e um coordenado, articulado por ação ou omissão, por negligência, inclusive, voltado a populações específicas e, em determinadas circunstâncias, com traços raciais. Quando Padilha traz aqui que 8 entre cada gestantes que perdem a vida estão no Brasil, e quando a professora da Universidade Federal de Santa Catarina aponta que, na sua maioria, são negras, nós temos um traço aqui populacional centrado em populações periféricas e em populações negras que realmente caracterizam conceitualmente um traço genocida. Não é uma morte generalizada, ela é focalizada, ela tem traços específicos, ela é racista, ela é de extermínio. Ao menos atenção à proteção da vida de quem é mulher, de quem é negra e de quem está tendo filhos negros. Não é um acaso que nas guerras genocidas há crimes sexuais e crimes contra grávidas, há crimes contra parturientes, há crimes sexuais, inclusive, como o estupro, que já é caracterizado como um crime de guerra brutal, quando há o genocídio, que tem a ver com a reprodução humana, os direitos sexuais e reprodutivos, os direitos reprodutivos da mulher aqui estão sendo tratados como parte do genocídio em curso no Brasil, quando afeta, sobretudo, as mulheres negras, as crianças negras. E, por último, Padilha, eu quero lembrar, num contraste, quando tu criaste a Rede Cegonha, com a presidenta Dilma, e foi destruída. A Rede Cegonha era a forma de esperar a criança, uma criança que não nascia só de uma mulher, mas a mulher dentro do seu contexto, a família que ela tinha, a vida que ela tinha, a comunidade, todos acolhendo a criança. E parece que hoje o governo pensa em como destruir essa mulher, em como destruir essa família, em como destruir a vida. Então, a negligência ela não é um acaso, a negligência é parte de um projeto, do meu ponto de vista, genocida. Concordo plenamente com você, viu, Maria? Acho que é um projeto, mais do que não fazer. Muita gente nessa coisa dos 100 mil, das 100 mil vidas perdidas, né? Sábado falando assim, Bolsonaro, o governo não faz nada. É mais do que isso, né? Não é que não faz nada, né? Faz por um projeto que aposta
na infecção mais rápido possível da população e despreza quem vai morrer, exatamente por serem os mais vulneráveis. Em várias situações, eu acho que tem marcas muito claras de características étnicas e raciais nesse projeto, né? E uma coisa muito surpreendente, a Natalina e Rosário, nesse debate que foi feito essa semana que passou na Câmara, é que a postura do Ministério da Saúde foi uma postura, primeiro colocou a culpa da mortalidade materna, quase que botou a culpa nas mulheres, nas mães, dizendo que como a mensagem do Ministério era ficar em casa, então elas ficavam em casa, não procuravam pré-natal, chegavam muito tarde para assistência, como se fosse responsabilidade das mães, né? Isso não justifica as mulheres brancas, então, foram mais rápido que as mulheres negras? Lógico que não, né? E segundo, não tem nenhum tipo de atitude, né? Não teve, eu não vi, não sei se vocês viram em algum momento alguma campanha por parte do governo federal para chamar a atenção sobre as gestantes, o sistema do pré-natal, direito acompanhante, que estratégia fazer, absolutamente nada, né? Eu queria puxar com vocês um outro debate, né, que é junto, que é esse aumento da violência contra as mulheres, né, num momento como esse. Nós tivemos aumento do feminicídio, nós tivemos em várias cidades aumento de denúncias nos serviços, né, que acolhem as denúncias contra as mulheres, aumento das denúncias. Como é que vocês sentem isso e um pouco que causas vocês acham que isso tem relação direta, né, para além do machismo, que é uma expressão explícita do machismo, né, esse aumento da violência num momento como esse, mas qual que é a relação que vocês acham que isso tem a ver com a renda, com o tema da vulnerabilidade, como vocês trouxeram, né? E o que vocês acham que o poder público poderia ter feito, né? Tanto o governo federal, mas também os governos estaduais, governos municipais, a Natalina aqui de São Paulo, o que o governo estadual e municipal fez, Maria do Rosário conhece tão bem a realidade da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E como ex-ministro de Direitos Humanos sabe bem o que poderia ter sido feito nos governos municipais e estaduais, pensando que esse é um ano de eleição municipal, né? Tem vários, esse é um programa que vários companheiros e companheiras são candidatos a vereadoras, a vereadores, prefeitos, prefeitas, estão assistindo, estão pensando nos programas de governo. Como é que vocês veem essa violência, o aumento da violência contra as mulheres num momento como esse? E o que poderia ter sido feito nesse momento que a gente pode fazer ainda? Vamos lá, Natalina, para a gente mantendo a ordem aqui, a sequência. Vamos lá. Fone aqui, pronto. Bom, eu só queria fazer uma observação, tanto do deputado Padilha, a deputada Maria do Rosário, porque quando a Maria do Rosário colocou aqui essa questão da política genocida, isso é orquestrado. E aí eu queria lembrar, eu tenho lido bastante, tenho me aprofundado um pouco, a gente tem descoberto um pouco sobre esse conceito da necropolítica, do necroestado, né? Que é um pensador africano, Achille Mbembe, que vai falar, ele vai dizer, olha, e o que é isso? Né? Ele vai estudar e falar assim, são políticas que são organizadas pensando exatamente na vida, quem vai viver e quem vai morrer. Então, isso é orientado, isso é um projeto maior, né? E tem foco, óbvio que tem foco. Só queria fazer essa observação, que eu concordo plenamente, e dar este conceito, que é o necroestado construindo necropolíticas, políticas da morte, principalmente, né? E essas políticas são orquestradas a partir dos próprios territórios. Quais são os territórios que elas são implementadas, né? Elas são orientadas. Não é algo assim, é uma perversão assustadora. Eu acho que o tema hoje seria essa questão da perversidade que permeia hoje a representação dos espaços públicos. Deixa eu falar uma coisa, eu tô tá filtrando algum barulho porque eu tô não, tá tudo bem? Então tá bom. Tá ótimo aqui. Você está preocupado que está passando aí o carro da pamonha? O carro do ovo. Rosário, aqui em São Paulo tem carro da pamonha, carro do ovo, tem o caminhão do gás, que passa tocando
Beethoven são os sons comuns. Vamos lá. Como eu estou aqui, eu sou uma mulher periférica, então eu estou aqui numa cidade de Itaquaquecetuba, que é Grande São Paulo, que é a área metropolitana de São Paulo, então, né, são os sons da periferia. Isso aí. Bom, isso aí. Mas retomando aqui o que você colocou, Padilha. Tá. Eu acho que nós temos 3 fatores. O primeiro é aquele que você colocou, que é o machismo e a misoginia, tá certo? O segundo é a conjuntura. Eu não tenho dúvida que a conjuntura atual ela tem um ponto influenciador quando você tem, nos espaços de poder estratégicos e determinantes, pessoas que reproduzem essa violência, que defendem essa violência e que minimizam esta violência e minimizam o feminicídio. Então, é claro que isso, eu não tenho dúvida em relação a isso. Vai me perguntar, mas de onde você está tirando isso? Veja, eu falei que eu sou uma mulher da periferia porque então eu converso. Eu tenho feito, ultimamente não muito, mas você tem... É só a gente ir nos espaços públicos, conversar, dialogar um pouquinho com as pessoas e você identifica exatamente esta, hoje, influência perversa no cotidiano nacional. Muito bem, então tem esse ponto é um ponto que eu acho que é influenciador também. Por quê? Porque a ideia é a permissividade, e isso permeia também as relações. E o terceiro, lógico, não posso também me furtar disso, é, obviamente, a conjuntura de vulnerabilidade das famílias, né? São 3 fatores que, em conjunto, faz com que as mulheres que já estão constantemente nesse processo, esse processo se evidencie, ele se aprofunde neste momento, né? E mais do que isso, né? O combate, veja bem, o combate à Lei Maria da Penha deveria ser o combate ao feminicídio, mas não. Nós vivenciamos hoje, por parte de algumas autoridades, o combate à Lei Maria da Penha, tá certo? Uma crítica à Lei Maria da Penha. E isso faz com que esses atores violentos, de alguma forma, acreditem na impunidade. E isso aprofunda. Isso é muito sério e muito grave, sim. E aí, no segundo ponto que você coloca, que é desculpa, gente, eu estou usando o celular e entra a ligação. Então, entrou uma ligação aqui agora, mas acontece só repetindo. Aqui também, eu estava falando dos 3 fatores, não sei se perdeu, mas enfim. E isso tudo permeia, né? Agora, é claro que a gente tem um segundo ponto, deu uma perdida aqui, porque entrou uma ligação aqui, mas a gente tem um outro ponto além desses 3, que é quais são as ações que o poder público poderia ter tomado e não fez. E aí, e não fez não só nessa área, mas nenhuma área. O que a gente observa hoje, eu estou falando aqui do estado de São Paulo, mas eu moro no município de São Paulo, meus pais moram aqui em Itaquaquecetuba, eu estou com os meus pais, mas, e aí a gente pega um atrelamento, você tem até, do ponto de vista marqueteiro, uma suposta racha, uma cisão nesse atrelamento do município, do estado e da federação aqui em São Paulo. Mas isso é meio que maquiado, tá certo? Porque não há um aprofundamento das políticas necessárias para o combate ao coronavírus e também para o combate à violência contra a mulher ou ao feminicídio. Ora, a gente tem nacionalmente a redução drástica das verbas, e aí a deputada Maria dos Rosário, com certeza, mais do que eu, sabe informar sobre isso, mas que eu vejo ela denunciando constantemente, é por isso que eu estou dizendo, eu ouço muito a sua fala, deputada, mas a gente teve uma redução drástica
do financiamento das campanhas, a retirada do financiamento, do dinheiro que iria para a proteção de vida dessas mulheres, né? Para a abertura de casas de proteção, por exemplo. Aliás, assim, quero fazer um convite, nós estamos tentando fazer uma casa de proteção lá no Butantã. Quero depois convidar vocês para a gente bater um papo lá. Opa, estamos juntos. Com um companheiro lá que é do Boteco Socialista. E ele tem pensado, me chamou para a gente estar trabalhando nesse projeto lá nesse primeiro momento. Mas retomando aqui. Então, você tem ações que deveriam ser do poder público, das pessoas da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, que vejam, que percebem o crescimento e falam, a gente precisa fazer alguma coisa. E como vai fazer alguma coisa nesse momento de pandemia? A gente precisa tirar essas mulheres desse espaço, desse ciclo de violência. Bom, muito bem. Então, o poder público, eu vejo hoje esse atrelamento no sentido como é que eu diria? Eu até disse isso outro dia, que é do experimentalismo. Veja, aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos desde o início, a cada semana nós temos o Estado e os municípios tomando determinadas atitudes, muitas vezes desencontradas, tá certo? E experimentando. Então, vamos fazer essa proposta essa semana, vamos fazer essa proposta próxima semana. E isso é de um experimentalismo que nos levou aqui no município de São Paulo a mais de 10 mil mortes e 100 mil mortes no Brasil. E isso tem a ver também com a violência contra a mulher, o crescimento do assassinato das mulheres negras que estão nesses espaços de vulnerabilidade, que estão mais vulneráveis, tá certo? E que não tem o poder público como amparador neste momento de protetor da sua vida. Isso é muito sério e muito grave. Bom, portanto, quando a gente eu falei no início da minha fala sobre essa questão da necropolítica, que são as políticas de quem vive e quem morre, isso também se estende para o assassinato das mulheres. Quais são as mulheres que estão sendo assassinadas? Onde elas estão, essas mulheres? Qual é o grau de vulnerabilidade socioeconômico dessas mulheres? Em qual território que essas mulheres ocupam? É claro que o feminicídio ele não está exclusivo de uma única classe social, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que nessa condição a gente tem hoje um grupo de mulheres que estão em maior vulnerabilidade, que estão nesse momento e que necessitam muitas vezes do amparo do Estado e não o têm. As campanhas, quer dizer, se a gente tivesse... E aí você me perguntou também aqui do Estado de São Paulo, olha, eu vi uma campanha ou outra, mas muito pouca, mas assim, eu não vi nenhuma intervenção sistemática e de uma política de Estado que, de fato, pensasse a necessidade de 2 pontos. Primeiro, de uma campanha de denúncia do feminicídio e, segundo, de uma campanha de proteção à vida dessas mulheres. E como é que se dá a proteção à vida dessas mulheres? Ora, não só as campanhas, mas as casas de proteção, Padilha e Maria de... E para isso, você precisa ter dinheiro. Então, o poder público, e aí os deputados federais, vereadores, senadores que são da ala progressistas, eu creio que também têm pensado nisso, a ideia de destinar as verbas para a construção desses espaços de proteção. Porque, veja bem, você mora num barraco que não tem banheiro. Você vai para onde? Você tem 2, 3 filhos. Você está numa conjuntura cujo desemprego está no pico. Você não tem como sair às ruas porque você está num momento pandêmico. Para onde você vai, companheiras e companheiros? Para onde essas mulheres? Para onde? Gente, é assustador. Eu recebi recentemente uma denúncia e estou tentando me movimentar para isso no bairro próximo aqui onde a minha mãe mora, de uma noite inteira, de uma mulher que foi um terror a noite dela. E este sujeito, este violentador, ele agrediu a mulher e os filhos, e não só fisicamente, né? E aí, quando fomos lá prestar solidariedade, a ajuda que podíamos fazer, ela disse, nesse momento não tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. Então, como é que a gente faz para ativar uma rede de proteção a essa mulher que tem filhos pequenos amamentando, tem filhos adolescentes, e que a casa onde ela mora pertence à família desse companheiro violento, agressivo e violentador? Como fazer isso? Como é que você pode proteger essa mulher? Então,
quando a gente fala de necropolítica, essa necropolítica não é só estendida à questão da saúde, mas também a este momento de que é uma política da morte destas mulheres, quando o Estado não reconhece a gravidade da violência contra a mulher e o limite dessa violência é a morte. O primeiro ponto, quando a gente faz um histórico, quando a gente pega e faz aquela linha histórica, eu sou professora, né? A gente faz aqui quando começa as coisas até chegar. Então a gente começa lá atrás, nas primeiras. Você tem um tripé que é o machismo, a misoginia e o patriarcado, tá? O patriarcalismo. Esse tripé é o tripé que alimenta essa linha da vida e da morte das mulheres. E a primeira morte dessas mulheres é a morte da psique feminina. O machismo, o patriarcado e a misoginia mata primeiramente, Padilha, a psique, tá certo? Então, a gente tem duas lutas. A primeira é desconstruir no inconsciente coletivo a ideia de que as mulheres se submetem à violência porque querem. Primeiro ponto é esse, isso é fundamental a gente fazer isso. E isso está no inconsciente coletivo, essa é uma narrativa que se reproduz e é assustadora. A gente vê, às vezes, companheiros da esquerda, da ala progressista, também reproduzindo essa narrativa. Essa narrativa é assustadoramente dolorosa, tá certo? Só quem vivencia um relacionamento abusivo sabe o quanto ele o adoece. E é uma doença que é um ciclo vicioso e que nem sempre se consegue quebrar. Então, o primeiro ponto é esse. Conseguir quebrar esse ciclo vicioso da retroalimentação da violência. E o segundo ponto é garantir a proteção e assistência a essas mulheres. E isso só se faz com dinheiro. E hoje nós temos agentes públicos que não levam a sério essa situação. Portanto, também, nesse quesito, nós temos um Estado que organiza a morte. Um pouco isso. Maria, estou até sem palavras aqui depois desse depoimento aqui da Natalina, essa análise dessa fala tão forte. Como que você acha, né? Você que é a nossa grande liderança nesse debate no Congresso Nacional, e pensando um pouco, né, as várias vereadoras e vereadores que estão nos acompanhando, os nossos companheiros e companheiras vão ser candidatos a prefeito e prefeita. É uma crise sanitária, mas é também uma profunda crise social, e essa violência contra as mulheres talvez seja a principal marca e expressão dessa crise. Como que a gente pode enfrentar? O que você imagina que sejam estratégias possíveis, né, nas políticas públicas para enfrentar isso? Bem, eu quero cumprimentar a Natalina, e eu vou tentar seguir um pouco o que ela apresentou aqui, não retomando os conceitos, porque conceitualmente e até do ponto de vista assim, da vida, ela também trouxe vários elementos. Gostei muito, Natalina, quando você diz assim, de onde é que eu sei essas coisas? Você diz assim, eu sei porque eu falo com as pessoas, né? E você sabe porque você estuda, você sabe porque você lê, mas você sabe porque você fala com as pessoas. Essa conjunção faz de você uma mulher e para tentar responder a questão proposta por Padilha, eu vou me valer assim da sua liderança, a Natalina, dizendo que essa conjunção de conhecimento, de estudo, mas de falar com as pessoas, faz de você uma liderança sindical, uma liderança mulher, negra, capaz de dizer isso para todas as mulheres, para todos os homens, da forma com que você disse que é tão importante. E eu quero começar a responder a proposta de Padilha, do que as lideranças nossas podem fazer, as candidatas, os candidatos, os nossos representantes, a partir desta conjugação do saber e conversar com as pessoas. E se importar. Essa é uma diferença. Nós temos que denunciar com veemência a naturalização da violência. Nós não podemos acreditar que é natural que determinadas pessoas vivam sob o marco da violência dentro das suas casas ou em qualquer lugar. Vamos desnaturalizar a violência. E, juntos e juntas, a partir da seguinte síntese, agirmos. A violência
viver sem violência, viver sob proteção, viver com tranquilidade a sua condição humana é um direito fundamental. E nós, como lideranças políticas, devemos nos posicionar, seja na estruturação de políticas públicas para a proteção contra a violência, seja no âmbito do simbólico, das ideias, da cultura e da vida prática, também no enfrentamento a essa cultura da violência, a essa naturalização, a essa normatização, que parece que cria, inclusive, normas nas quais, culturalmente, nós não vamos agir sobre circunstâncias como a da vizinha, da Natalina, ou da vizinha nossa, ou das pessoas, companheiros que a gente sabe estejam vivendo sob essa condição. Nós precisamos, portanto, enfrentar o desmonte da política pública que está em curso no Brasil, de políticas que nós construímos ao longo de muitos anos, o desmonte das leis e ir mais profundamente no desmonte da cultura, que mesmo com as leis e mesmo com as políticas públicas, nós não conseguimos enfrentar totalmente no Brasil. Continuaram vigentes. Nós fizemos muito nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, em prefeituras municipais. Nós, como legisladores no parlamento, vereadores, vereadoras, a nossa presença como mulheres e a presença como homens também, que têm contato com a defesa dos direitos das mulheres contra a violência, nós fizemos muitas coisas, mas nós nunca conseguimos enfrentar totalmente a violência contra a mulher que está normalizada, que é parte da cultura da sociedade em que nós vivemos, que é parte do patriarcado, como disse a Natalina, de uma sociedade escravista também, e por isto, com o racismo articulado à dimensão da violência de gênero e de classe presente aqui. Então, eu quero tratar sobre dois aspectos. Primeiro, o enfrentamento da cultura e o segundo, o enfrentamento da estrutura da sociedade que faz com que a mulher pobre, negra, a mulher nas periferias, a mulher nos territórios não formais, a que vive em casas precárias, a que vive sem emprego, que vive no trabalho precário, a que está numa condição precária de vida, esteja mais sujeita a não estar protegida. A partir da legislação, vamos compreender também, como legisladores e legisladoras, se você esteja no município, no Estado ou na União, que a Lei Maria da Penha é uma lei que definiu de que a violência contra a mulher é uma responsabilidade pública a ser enfrentada. A violência contra a mulher que acontece no ambiente da família e da casa não diz respeito exclusivamente àquelas pessoas que estão ali dentro. Temos que romper isso, porque a cultura vigente é de que o que acontece ali não é nosso, não pertence ao mundo público. Ao contrário, a Lei Maria da Penha estabelece, é um marco normativo de que, para romper o ciclo da violência, é preciso romper de fora para dentro. Dentro daquela casa, sem que os gritos reais ou os gritos simbólicos sejam ouvidos e que a sociedade se importe por isso. Com isso, sem romper aquela relação, essa mulher ela será vítima de um feminicídio. A violência é uma espiral, ela vai crescendo. Ela começa com um tipo de violência, ela nunca vem sozinha, ela é uma violência psicológica, ela é uma violência física, articulada, ela é a violência sexual, ela é, como disse a Natalina, a violência dos filhos, mas sem escutar, e os pedidos de ajuda, às vezes, eles vêm no formato do grito que tu escuta por uma madrugada inteira, mas às vezes ele não vem. Quantas mulheres chegam numa unidade de saúde, né, para serem tratadas, e lá naquela unidade de saúde, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o médico, a médica, no atendimento, vem que aquela história não está bem contada. Aquele machucado, num determinado lugar, não foi um armário, não foi uma janela, que aquele machucado, que tinha um outro embaixo, que não estava curado, e já tem um novo em cima, o hematoma que estava ali, já tem um novo hematoma em cima, que aquilo é uma violência reiterada e continuada. Aquilo vai chegar à morte. O médico, a enfermeira,
a médica, o enfermeiro, o técnico, a técnica, sabem disso. Só que, neste momento, mais uma vez, nós vamos dizendo, este governo genocida não cria para as pessoas um ambiente de proteção onde elas possam ir, que elas se sintam seguras. Este governo abandonou as pessoas. O governo abandonou a pandemia, abandonou para o vírus, e essa situação de saúde, que acaba puxando tudo, e que os técnicos, que os enfermeiros, as enfermeiras, toda a área de saúde está excessivamente, porque não tem como fazer diferente, tentando salvar a vida das pessoas em uma área, a vida das pessoas está sendo perdida também em outras. Porque elas não se sentem seguras. E outra questão, quando a mulher não tem a Natalina, quando ela não tem a renda, quando tira dela a renda, porque ela era empregada doméstica que parou de receber, ela era faxineira que parou de receber, o dinheiro que ela recebe, os R$600 que a gente lutou, que não foi o Bolsonaro que conseguiu, que foi a gente que lutou, que eles estão toda hora querendo cortar, esse dinheiro não é o suficiente. Ela não tem nem grana para pegar um ônibus e ela não tem para onde ir. Então, o que nós aprovamos no Congresso, na Câmara e no Senado, a lei que nós aprovamos, é uma lei que determina, primeiro, no contexto da emergência, a emergência para a proteção da vida das mulheres e das crianças diante da violência. Então, nós incluímos na lei sobre emergência e há uma emergência do feminicídio. Por que a gente sabe do feminicídio? Nós nem temos... Esse governo é tão absurdo no Brasil que nós nem temos estatísticas sobre o conjunto das violências. Nós temos sobre o feminicídio porque morte não tem como esconder. Mas olha que muitas das mortes de mulheres nem são registradas como feminicídio. Agora, só das que são sobre feminicídio, nós temos um aumento em alguns lugares de 50%, em outros lugares de 70%, sendo que nem todas são registradas como feminicídio. A partir dos números do feminicídio, que é o que eu disse, eles não têm como esconder totalmente, nós estamos vendo que há uma escalada das violências todas que existem até chegar a esse grau máximo do momento letal. Porque antes teve pancada, antes teve estupro, antes teve violência psicológica, antes teve tudo aquilo que, enfim, diante daquilo a gente poderia ter, sabe? Os governos poderiam salvar vidas. Por que não salvam? Porque foram desestruturados. Tudo que a Eleonora Minicucci, tudo que a Nilceia Freire, tudo que o governo da Dilma, tudo que o governo do Lula produziu, tudo foi desmontado. Não há mais Casa da Mulher brasileira, não há política nacional, não há mais plano de enfrentamento à violência contra a mulher, não há nada hoje no Brasil. Os recursos públicos do governo brasileiro, que era o orçamento público, caíram em 98%. Eles retiraram assim, olha, nós saímos de 500 milhões em 2015 no governo da Dilma para 60 mil reais. É ridículo o que ficou no orçamento. Não foi nada executado e depois foi efetivamente cortado. Não se trata só de contingenciamento, não se manteve sequer no orçamento. Então, estes cortes significam o desmonte das redes. As redes de proteção, a única coisa que está existindo hoje no Brasil é a sociedade civil, tentando, lutando. Quem está no SUS, trabalhando, tentando. Mas se hoje alguém no SUS identifica, ou um CRAS identifica a violência contra a mulher, não tem para onde encaminhar. E a lei que nós aprovamos, ela recria uma rede. Ela tenta constituir como um sistema. Porque a gente se deu conta que uma mulher liga hoje para o Disque 180 e de lá não move nada na ponta. Então, nós criamos a obrigação do governo federal, ao receber a denúncia no Disque 180 e no Disque 100, comunicar à autoridade local, fazer o investimento e retomar. E outra coisa que nós fizemos na nova lei foi estender as medidas protetivas. Então, uma mulher que estava com uma medida protetiva de afastamento pela Lei Maria da Penha, o pessoal diz assim, estava com a Maria da Penha, ele não pode se aproximar. Mas ela não tem como ir no fórum. Não tinha como, entendeu? Então, nós estendemos automaticamente a Maria da Penha até o final do decreto, para todas as mulheres que tinham medida protetiva. Só isso não basta. Se ela, como disse a Natalina, continuar nesse ambiente
quem tem que ser afastado da casa é o agressor. Mas se ela não consegue sequer ser escutada diante da violência que ela está sofrendo, a lei agora indica que ela pode fazer também, Padilha, a denúncia por telefone e por meio online. Determina, no entanto, que a polícia tem que ir até a casa dela, tem que ver onde ela está. A nossa lei ficou bem amarradinha, foi construída com as mulheres. Agora, você acha que a Damares, este ministro da Saúde interino, que este presidente esse presidente não vai fazer isso, e eu me somo. Ele não coloca em prática, e eu me somo à palavra da Natalina, que é o fato de autoridades públicas tratarem a violência contra a mulher e perpetrarem violências verbalmente, sabe? Isso é parte da necropolítica também, a Natalina, contra nós, contra os nossos corpos, contra as mulheres. Você falou aqui, é a permissividade. Eu, assim, Padilha, quando eu entrei com aquele processo, eu só queria uma coisa, e eu vou falar isso para vocês e concluo aqui minha parte. Eu queria que as mulheres soubessem que é possível a gente derrotar quem age com isso. Então, para mim, ter ganho aquele processo, eu distribuí a grana, os 20 mil, com juros, 10 mil reais, assim, ó, mas eu peguei os 10 mil, virou 20 mil, de tanto que demorou para pagar, distribuí para as entidades de mulheres, porque eu queria que ficasse claro o seguinte, não é uma vitória minha, é que nós temos que derrotar estes caras. O discurso deles tem que ser derrotado. E eu vi uma pesquisa semana passada que mostra, Natalina, que os homens ainda estão muito no discurso desse sujeito. Muitos homens estão achando bacana. É um empoderamento mortífero, do ruim. Mas, entre as mulheres, praticamente metade só das mulheres, comparativamente aos homens, ainda acham que tem alguma coisa positiva neste governo. É muita mulher ainda. É muita. Mas grande parte das mulheres, 75% das mulheres brasileiras já enxergaram que ali é um lugar de morte. Ali não é para nós, não é para os nossos filhos, não é para os nossos companheiros, porque quando a mulher se convence também, ela tem potencial de convencer os outros, de convencer. Então, eu estou achando, a Natalina e Padilha, que é a partir da gente, como mulheres, que nós vamos derrotar o fascismo. Que são as mulheres negras, somos nós. Eu estou achando que somos nós, amiga. Com apoio de pessoa como Padilha, assim, mas somos nós. É conosco, é com a gente, né? Por quê? Porque a gente está muito ligada no que significa isso. A gente gera, a gente coloca no mundo, a gente quer a vida muito. E esse sujeito e a turma que trabalha com ele é a destruição. Eu acho que as mulheres estão se dando conta mais rápido disso e a gente tem que incentivar e ir mais fundo nisso. Com certeza, viu, Maria? Todas as pesquisas têm apontado isso, né? Outro dia eu vi um pessoal falando assim, não, são as mulheres, isso você falou, as mulheres que vão derrotar o Bolsonaro, as mulheres que vão derrotar mais uma vez o fascismo, né? Alguns falando as mulheres e o Nordeste também brasileiro, o pessoal está escrevendo aqui, as mulheres e o Nordeste, então estão dizendo aqui, né, essa força do Nordeste, essa força da nossa identidade cultural que vem do Nordeste. A gente falou aqui, né, sobre o impacto da Covid, o impacto sanitário da Covid sobre as mulheres, né, falando um pouco da coisa das gestantes, sobre as mulheres negras, falamos um pouco do impacto social aqui, né, as falas da Natalina e do Rosário descrevendo, né, e analisando toda a situação. Queria ouvir um pouco de vocês, já estamos acabando aqui, porque já deu quase uma hora de conversa, a gente não percebe, né? Está ótimo assim, ouvir vocês duas. Eu queria ouvir um pouco, porque eu acho que tem as pessoas falam assim, tem a primeira, a segunda, a terceira onda da Covid-19, na verdade é uma onda só, né? Um tsunami que está vindo em várias regiões, mas
existe um terceiro fator aí de exposição maior das mulheres, que é uma pergunta para você, nesse momento da retomada da atividade econômica, esse debate aí, a Natalina, sobre volta às aulas, né? Que, na verdade, pode significar mais um impacto sobre as mulheres, né? Minha avaliação, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? O comércio que abriu primeiro, a maior parte são trabalhadoras mulheres, os serviços essenciais que funcionaram o tempo todo, aí no caso da saúde, mas eram serviços essenciais que funcionam mesmo, mas assistência social abrindo, esse debate sobre a volta às aulas, né? Um conjunto de atividades profissionais que envolvem mais as mulheres, como o tema da empregada doméstica, sendo convocadas para abrir. O que vocês acham do risco real de mais um impacto sobre as mulheres aí com esse tema da retomada? E então abrir aqui para vocês e já pedir para vocês também fazerem as considerações finais. A gente já está chegando a 1 hora do programa. Vamos lá, Natalina? Vamos lá, Natalina, depois a Maria do Rosário. Opa, vamos lá. Eu tiro o óculos, né, para parecer assim que eu sou mais, né, PQG, que nem diziam os meus amigos, aí depois eu não enxergo nada, aí eu tenho que pôr o óculos de volta. Fica linda dos dois jeitos. Fica... Né? Você é um gentleman. Bom, vamos lá. A gente, assim, com todo esse assunto, que é um assunto muito pesado, mas quem me conhece sabe que uma das minhas características é ser bem-humorada, apesar da luta. Então, lutar e rir. Não dá para fazer, não dá para não lutar sem rir. Então, de vez em quando, a gente tem que ser bem-humorada, né? Tem que doar um pouquinho. Bom, então, é óbvio que sim. Eu queria começar um pouco falando, Padilha e Maria do Rosário, relembrar um pouquinho, uma das primeiras mortes do país foi uma trabalhadora negra doméstica, né, que foi infectada pelos seus patrões. A gente pode dizer que são assassinos, porque eles sabiam que poderia matá-la, e mesmo assim eles a obrigaram a ir trabalhar na sua casa, porque não podiam limpar a sua privada ou lavar o seu prato. E essa mulher, ela se contaminou e ela veio a óbito. E por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a gente tem, na linha de frente, eu tenho total admiração, a minha família é uma família que tem gente na educação e na saúde, sabe, Padilha? Tenho primas que são enfermeiras, tenho primas que são professoras, né? Aonde é possível, assim, onde você não tem a indicação, porque é uma família de negras, né, e negros, a gente consegue passar nos concursos, né? E aí a gente consegue ir lá e botar nossa cara preta da família Lourenço nesses espaços. Porque senão, né, com o racismo que tem aí, mas voltando aqui. Bom, então, assim, a gente tem os profissionais da saúde que estavam aí na primeira linha, profissionais da segurança, tem profissionais da segurança que são muito competentes, muito respeitáveis, tem aqueles que são corruptíveis e violentos, mas tem aqueles que são competentes, a segurança pública, é um tema que você poderia conversar qualquer dia aí também, Padilha. A gente precisa falar sobre segurança pública e o impacto das políticas de segurança pública na vida das pessoas, ou da falta de, enfim. Boa, mas retomando boa, aqui, vamos puxar isso aqui. porque debate de segurança pública sempre permeia a questão do genocídio para nós, população negra. Então, isso é um tema que nos é muito caro. Mas voltando aqui. Muito bem, então esses profissionais, para além desses profissionais, tem aquele grupo que a gente não fala muito, que são os profissionais da limpeza, são as trabalhadoras e trabalhadores da limpeza, que não foram dispensados, tanto aqueles que são mensalistas, quanto muitos diaristas, ou as que foram dispensadas diaristas, ficaram sem receber o seu salário, e muitas não receberam também eu estava discutindo com o deputado Padilha, antes de começar, falando um pouquinho que eu conheço, assim, o auxílio emergencial, que realmente a senhora tem razão, é importantíssimo o tempo inteiro a gente explicitar que foi a oposição, que foram os partidos de esquerda, que foi o Partido dos Trabalhadores, principalmente, que estava na luta e que conseguiu garantir não só os R$600, mas que se estendesse também por mais 2 meses. Isso precisa, porque a gente precisa emplacar essa narrativa, a gente tem um problema sério de comunicação com as pessoas de um modo geral, porque aí fica essa coisa de que o auxílio do Bolsonaro. O Bolsonaro porcaria nenhuma, tá certo? Depender dele, a população morre de fome, mas voltando aqui. Bom, enfim, então, as trabalhadoras também da limpeza, e aí tem uma questão que a gente fala de racismo estrutural, vamos falar também da manutenção do colonialismo, né?
o que são as trabalhadoras e os trabalhadores da limpeza. Eu tenho colocado os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza para substituir o termo doméstico. Lá na CUT, na nossa secretaria, a gente fez as pílulas chama-se pílulas antirracistas. Vou mandar para vocês divulgarem aí para nós, entendeu? A gente é uma política que a gente tem lá na secretaria, chama-se pílulas antirracistas. E o nosso segundo lote foi sobre usos e linguagens e costumes. E um dos temas que a gente abordou foi essa questão do doméstico, o empregado doméstico que vem do domesticar, aquele que foi domesticado e pode estar na minha casa. Então, a gente tem substituído esse termo aí por trabalhadores da limpeza. Então, os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza também tiveram nessa linha de frente, muitos foram infectados. E aqueles que se negaram a continuar trabalhando foram demitidos e passaram uma situação de calamidade, de miséria. Muito bem, por que isso tudo? Olha só, vocês que estão no Congresso, que estão nessa linha de frente, eu ouço muito o debate de vocês, eu ouço você, Padilha, Maria de Rosário, eu ouço o deputado Vicentinho, eu ouço muitos nossos deputados, entendeu? Eu sigo quase todos no Instagram, eu acho que é importantíssimo a gente começar a seguir os nossos e bombar na internet. A gente precisa derrubar a ditadura da ultradireita na internet, companheirada. Então, vamos nos seguir. Então, todo mundo aí eu sigo. Bom, mas retomando aqui, então, a gente percebe o que nesse momento? A abertura econômica, ou a retomada, em nada vai mudar essa conjuntura pandêmica, ao contrário, vai se aprofundar. E por que isso? Porque, como eu disse anteriormente na minha fala, a gente tem o experimentalismo como prática nesse momento, nesse país. Não há, de fato, uma seriedade no sentido, bom, vamos adotar essas políticas econômicas, sociais, fundamentais para garantir a vida das pessoas, né? E aí garantir o isolamento social, para garantir o funcionamento da economia, porque a economia ela pode parar abruptamente, mas se você tiver o investimento do Estado, se você tivesse tido um cronograma de investimento do Estado, ao invés de dar 1 trilhão para os bancos, para os banqueiros, tivesse pegado todo esse dinheiro e investido na população, no auxílio emergencial, por um tempo determinado, até o final do ano, por exemplo, sim, os microempreendedores, os pequenos empresários, esse povo que emprega. Então, por que eu estou colocando isso? Que a gente precisa falar que nós, do Partido dos Trabalhadores, nossos deputados, as nossas deputadas, têm sim pensado nos pequenos empreendimentos, tá certo? Fundamental, que garante a movimentação da economia, somente nos espaços periféricos. É assim que na gestão do presidente Lula, presidente Dilma, a gente conseguiu fazer com que a economia periférica funcionasse e criasse que a gente falou tanto da tal da classe C, ou da nova classe média periférica. Isso tem a ver com o investimento do Estado também, tem a ver com organização, com pensar uma política de Estado voltada para essas populações. Bom, e aí, é claro, e o último filão é o retorno às aulas. O retorno às aulas, vamos pensar, primeiro que as nossas escolas, elas não têm estrutura física, já vou dizer o seguinte, nós da PUESP, a presidenta Bebel, que hoje é deputada estadual também, tem implementado aqui no estado de São Paulo uma luta diária contra o retorno das aulas. A gente fez, há cerca de 2 semanas atrás, uma carreata para tentar colocar para a população, enfim, pautar esse debate para a população de um modo geral e dizer o quanto seria genocídio o retorno das aulas. O governo Dória adiou por mais um mês o retorno às aulas. Então, ele veio a público dizer que não seria em setembro, seria em outubro. Nós sabemos que que as aulas, a situação na volta em outubro não vai adiantar. E aí a gente, como o tema nosso é mulher, saúde da mulher, economia, impacto da economia na vida das mulheres de modo geral, o retorno às aulas também impacta essas mulheres. Que, assim, saiu numa pesquisa na Folha de São Paulo, e aí com um viés, né, de tentar pressionar a gente, falando um pouco sobre as mães solos e o quanto as escolas, ao retorno das escolas, ajudaria as mães solos, e boa parte dessas mães solos, grande maioria, são mães negras. Bom,
Muito bem, aí eu retomo a minha fala inicial. Se a Folha de São Paulo deveria fazer um editorial falando da necessidade de reduzir o investimento do governo para os banqueiros e investir para estas mulheres que são mães solos, para as populações de pequena renda, para os microempresários, é isto que a Folha tinha que ter feito. E aí garantir que a vida dessas mulheres fossem menos dolorosas nesse momento, elas tivessem tempo para os seus filhos. Só lembrando que a maioria dessas mulheres não tiveram o privilégio de fazer isolamento social, companheirada. Elas continuaram na rua, elas continuaram... E aí, qual é o impacto disso? Olha, transporte público, que é hoje um vetor... Você que é médico, Padilha, sabe muito mais que eu como é que essas aglomerações, o quanto elas, nesse momento, são difusoras dessa pandemia, desse vírus. Então, você está no transporte público, você ir para fazer a compra do mercado para sua patroa, para o seu patrão, e aí você trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Essas crianças muitas moram com os avós, com as avós, que são do grupo de risco, muitas crianças estão no grupo de risco, trabalhadores da educação estão no grupo de risco. Então, veja bem, é uma falácia para ser gentil com esta conjuntura, eu vou usar esse conceito, é uma falácia acreditar que, ou pensar ou defender que retomar a economia nesse momento vai ajudar o Brasil. Aonde? Nós estamos perdendo milhões de pessoas. Nós temos o prognóstico chegar a 200 mil pessoas. A gente tem mulheres grávidas morrendo, a gente tem as mulheres sendo assassinadas, que a gente já falou um pouco sobre isso aqui. É assustador. A gente vive hoje a condição da perversão total. É o estado perverso mais bruto que eu não pensei que eu enfrentaria. Eu tenho 50 anos, eu sei que não parece a vaidade, né, da melanina. Bom, mas assim, então eu vivenciei nos anos 80, eu bati panela, lá eu tinha 12 anos, 13 anos, eu bati panela, eu me lembro dessas eleições. Então, pensar que a gente está voltando a viver uma conjuntura em que o Estado organiza a morte, em que o Estado é seletista do ponto de vista de quem vai investir e quem não vai, de um Estado que despreza o direito à vida, o direito à felicidade. Saiu uma pesquisa no governo Lula, não sei se vocês se lembram, falando do grau de felicidade do povo brasileiro. Vocês observaram? Gente, vamos combinar aqui. Vocês perceberam que após o golpe, a gente só desceu a ladeira? Isso daí eu acho que foi uma maldição. Só descemos a ladeira, companheiras e companheiros. Só descemos a... E o mundo está sofrendo esse impacto do golpe que teve aqui, tá certo? Nós só descemos a ladeira. E isso se impacta na nossa vida, isso se impacta na nossa saúde mental e na percepção da nossa felicidade ou não. Porque a condição de estar feliz, de estar bem, tem tudo a ver com a condição da gente ter ou não o organismo imune a algumas doenças, da gente ter alimentação. Então, isso tudo está junto. E é claro que quando a gente pega uma sociedade tão racista e tão machista quanto a sociedade brasileira, nós sabemos que esta conjuntura, ela, seja na reforma trabalhista, seja na reforma previdenciária, ela impacta diretamente a vida das mulheres, das meninas, e em especial das mulheres negras. Enfim, e é por isso aqui que eu quero deixar o meu grande recado final, companheiros, aqui, dizer que a saída é a tributação das grandes fortunas. Tributar grandes fortunas já. Nós não vamos pagar essa conta. Essa conta já está muito alta para nós. Nós temos pagado com as nossas vidas. Os nossos ancestrais já pagaram essa conta há muito tempo, tá certo? Então, eu deixo aqui um forte abraço cutista, o agradecimento por esse convite, o prazer de dividir esse espaço, mesmo que tenha sido um tema espinhoso e doloroso para nós, mas foi muito bom dividir esse espaço com vocês aqui. Um grande abraço, beijo para quem nos está assistindo, um abraço de Wakanda e dizer que a revolução será feminista e negra.
Muito bem, Natalina. Um beijo. Muito bem. Beijo. Quero ser liderado por essa revolução aí. Passar aqui para Maria do Rosário, querida, já com as suas considerações finais, agradecer muito também, viu, Maria do Rosário, a sua disposição de estar aqui junto com a gente e a sua liderança lá no Congresso Nacional e como secretária nacional de formação do PT, né? Formação, ajudando, apoiando os espaços de formação. Vamos lá, Maria. Um grande abraço e agradecer você, viu, querido? Obrigada, Padilha. Olha, depois dessa fala maravilhosa da Natalina e da despedida com este abraço, eu quero abraçar vocês também, dizer que vamos buscar entre nós entre nós mulheres a sororidade, a consciência, mas também com companheiros como Padilha, esse nosso abraço, né? Que é um abraço de luta, é um abraço de transformação, é um abraço revolucionário, como disse a Natalina, porque nós acreditamos que é possível fazer coisas muito diferentes do que está em curso. Nós já mostramos que é possível para esse Brasil. Nós mostramos que nós somos o outro time, nós somos o outro lado da política brasileira. A população brasileira foi muito enganada. As últimas eleições foram a eleição do fake news, mas não as eleições só. Todo o último período desse golpe, Natalina, foi o período do fake news, foi o período da mentira, foi o período da enganação. Foi o período em que lobos apareceram com pele de cordeiro. Mas o povo está acordando. E como o Padilha iniciou com essa carta do Lula, eu quero, então, me despedir de vocês, referindo a carta do Lula, olhando para a tua menina aí, linda, né? Olhando para todo mundo que tá nos acompanhando e dizer, o Lula fala que esses caras, eles só quem não tem alma, né, para agir como eles estão agindo. Pois do lado de cá, com o nosso sentimento, o nosso amor pelo povo brasileiro, nós queremos produzir as transformações e estamos convictas de que cada um e cada uma que está na luta popular está para defender a vida. E por isso, Padilha, muito obrigada. Eu nem vou abordar os temas todos, porque eu me sinto muito dentro da fala da Natalina, sobretudo com seu entusiasmo de vida, aqui nos passando isso, como liderança, enfim, como mulher. E eu abraço todas vocês para dizer, vamos seguir em frente com a inspiração da carta do Lula, a inspiração do teu sorriso, a Natalina, que isso consiga nos impulsionar para defender a vida e sermos muito solidários com cada brasileiro e brasileira, mas, sobretudo, com a responsabilidade nossa, transformadora e consciente deste país. Obrigada, Alexandre Padilha, por tudo que você representa, que você é para a gente. Viva o nosso partido, viva a nossa luta e o povo brasileiro. Abraço. Quem agradece sou eu, Maria do Rosário, agradecer a Natalina, agradecer essas duas grandes mulheres que ficaram aqui conosco nesse nosso segundo programa da Rede em Defesa da Vida. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que compartilhou, as lideranças políticas, mais uma vez ao presidente Lula, a presidenta Dilma, a presidenta Gleice, PT Nacional, PT da Câmara, PT no Senado, a CUT Nacional. Um agradecimento especial ao 247 e ao DCM. E eu quero terminar aqui com a citação que a presidenta Dilma fez no sábado sobre esse momento que a gente está vivendo. Ela disse o seguinte: 100 mil mortos, 100 mil vidas perdidas por uma doença que poderia ter seu impacto reduzido, não fosse a irresponsabilidade do governo conduzido por um ex-tenente que desonra as Forças Armadas e envergonha a nação. Nossas preces para aqueles que perderam amigos e familiares. Nosso respeito à dor de todos os brasileiros que enterraram seus entes queridos. Um grande abraço também à presidenta Dilma, que sempre nos honrou. Eu e a Maria do Rosário fomos ministros do governo da presidenta Dilma. Muito orgulho, gente. Um grande abraço à Natalina, um grande abraço à Maria do Rosário. Agradecer muito, e quem quiser pode continuar reproduzindo, vai ficar aqui no YouTube da TV PT, então o pessoal pode reproduzir e curtir a nossa TV PT. Um grande abraço, gente. Obrigado, viu, queridas? Obrigado mesmo. Foi uma aula aqui, eu aprendi muito. Um grande abraço.